gente pensar no ensino de língua portuguesa nos últimos 30 anos, aí sim a gente pode dizer que houve uma mudança muito radical. As ideias que antes eram debatidas mais no meio acadêmico pelos linguistas, essas ideias começaram a chegar por meio dos livros didáticos. Inclusive, minha obra foi uma das pioneiras nesse sentido, de tentar traduzir para uma linguagem de ensino médio muitas daquelas ideias que eram debatidas no mundo acadêmico, na área de linguística. Hoje, o que se valoriza mais é observar como se dá a produção de sentido dos textos, dos enunciados, como um todo, e não apenas olhar a palavra. De modo geral, o que se espera hoje, qualquer que seja a versão final que saia da base, e que nós também, autores didáticos, professores, estamos aguardando, é que haja uma aproximação maior da literatura com o mundo do jovem. Entendi. O mundo do jovem, o mundo das mídias, o mundo das linguagens de modo geral. Então a coisa caminha por aí. Quer dizer, trabalhar com uma literatura contemporânea e com diferentes linguagens para tratar mesmo de uma literatura mais tradicional, mais clássica. Né? Que prende esse jovem que está tão focado em ter coisas instantâneas para parar, ler um livro. Ler o texto, refletir sobre o texto. Perfeito. É uma contradição. Os documentos oficiais do MEC, inclusive a própria Base Nacional em todos os níveis, os documentos todos falam da importância de um trabalho de produção textual próximo daquilo que nós chamamos de práticas sociais de linguagem. Quer dizer, para que se ensina produção de texto? Né? Ensinar a escrever para quê? Para preparar essa criança, esse jovem, para o mundo. No entanto, na hora de esse aluno ser avaliado para entrar na universidade, que é um momento fundamental, um momento importantíssimo da vida dele, ele é cobrado apenas com uma dissertação escolar. Isso é um contrassenso, né? Isso é um absurdo. Em vez de um aluno fazer, como fazia no passado, uma resenha crítica, né? Uma resenha crítica de um filme, de uma obra literária, de um disco, de alguma coisa assim, de algum objeto cultural, sim, por escrito, hoje ele já pode produzir, por exemplo, um conteúdo digital e publicar isso na internet em diferentes canais. E não só publicar, a ideia não é só publicar, mas é usar os recursos tecnológicos para transformar esse poema não apenas um objeto verbal, mas eu posso trabalhar com cor, eu posso trabalhar com música, eu posso pôr um fundo musical, né? Quer dizer, tem milhões de possibilidades. Redescobrir a linguagem. Redescobrir. Muito bom. Bom, textos multimodais não tem nenhum segredo, ele está presente a todo instante na nossa vida, sobretudo dentro do mundo digital. O texto multimodal é aquele que faz uso de mais de uma linguagem. Perfeito. É isso. Então, quando você lê, por exemplo, uma reportagem, e nessa reportagem você tem um infográfico que apresenta alguns dados de uma forma sistematizada, com figuras, pode ter uma ilustração, pode ter pequenos dados colocados na forma, por exemplo, de uma tabela, isso é um texto multimodal. Você pode ter música, nós falamos, por exemplo, de poemas que vão para a linguagem digital. Eu posso colocar um som, eu posso colocar movimento, posso colocar cor. Perfeito. Então isso se torna multimodal. Eu acho fundamental o trabalho com as variedades linguísticas. O preconceito linguístico realmente existe no país, é uma coisa bastante arraigada, sobretudo em certos segmentos da sociedade que rejeitam formas de falar de outros segmentos, normalmente despossuídos, né, segmentos sem privilégios na sociedade. Então, quando a escola ensina a norma padrão, ela está permitindo a um grande número de estudantes de diferentes estratos sociais que tenham acesso, que tenham conhecimento dessa norma e possam fazer uso dela em diferentes situações sociais em que ela é cobrada. Seja numa dissertação, por exemplo, no Enem, seja numa fala pública.